Esta semana, João Miguel Tavares sentiu-se grevista. Ricardo Araújo Pereira considera-se calendarizado e Pedro Mexia declara-se papá. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada pela primeira greve geral em mais de uma década, uma greve geral que se concretizou mesmo depois da promessa de Montenegro de aumentar o salário mínimo para 1.600 euros, só não se sabe quando, e uma semana ainda em que o Governo celebrou um triunfo internacional de prestígio. E é por aqui que começamos com o Ricardo Araújo Pereira no cargo de Ministro da Economist. Que valor atribui, Ricardo, à distinção de Portugal, por parte da revista inglesa, como a economia do ano? Carlos, a questão não é o valor que eu atribuo, é o valor que pessoas que me rodeiam atribuem. É como acreditar em Deus. Eu não acredito, mas há pessoas à minha volta que acreditam e por isso Deus existe nessa medida para mim. Nesse caso, isto da Economist também nessa medida existe para mim porque o Governo... Para o Governo isto existe e tem um grande valor. E, portanto... Houve a profundidade filosófica deste teu arranque. Sim. Bravo. Houve aqui Wittgenstein na aparência. Bravo. Estiveste mesmo bem. Se calhar assim, encerrávamos isto e íamos para casa. Bom, vamos aos livros. O ano passado a distinção foi para a economia espanhola. E Exato. Portugal estava no 16º lugar. Exatamente. Percebeu o que é que terá acontecido de espetacular para esta ascensão fulgurante? Bem, a Economist dá 2 ou 3 pistas sobre o que é que terá acontecido, sobre as características desta nossa... Quase pleno emprego? O quase pleno emprego com o aumento da população ativa. Isto não... Aumento da população ativa. O Governo está a fazer leis que têm no preâmbulo, depois de anos marcados por uma política de imigração descontrolada, se calhar os imigrantes então faziam falta, porque o aumento da população ativa fez com que... O que não impede que a imigração seja descontrolada. Realmente não impede, mas demonstra que a imigração fazia falta. Funciona e faz falta. Seja como for. Exatamente. Seja como Aliás, for. são os empresários os primeiros a dizer isso. A revista Economist atribui este prémio pelo dinamismo pujante da nossa economia. É uma distinção. Assinalou. É um ranking. É um ranking. Pôs-nos neste ranking, neste prestigiado ranking. Como é que vamos fazer isto? Como é que vamos reagir a este sucesso económico? Premiando os trabalhadores? Não. Aumentando a precariedade e flexibilizando o Isso é para daqui a pouco, ainda não é já. Pois, mas eu achei bem que fosse na mesma semana em que o Governo diz: estão a ver como a nossa economia está ótima. Agora outro assunto. Isto dos trabalhadores terem alguns direitos devia acabar. É isso, é uma coincidência engraçada. De quem é o mérito desta distinção, João Miguel Tavares? Acompanha aqueles que dizem que o mérito não é só do atual governo, mas também do anterior? É muito engraçado porque ninguém coloca a seguinte hipótese: o mérito não ser do governo, porque ou tem que ser deste ou do anterior. Mas, na verdade, o grande mérito é do setor privado, que é aquela coisa que parece que não existe e que parece que não tem vida própria, independentemente dos governos. É verdade que os governos, boa parte das vezes, dificultam muito a vida ao setor privado. Na Bélgica tiveram um ano sem governo e a economia cresceu. Sim, eu acho que é essa a solução, provavelmente, para os nossos males. Mas é do setor privado, ou seja, nós temos de facto uma economia muito dinâmica que nas últimas décadas aumentou imenso o peso das exportações. É verdade que o facto do país hoje em dia ter bonitas praias e um ambiente seguro, se comer bem e não ser muito caro,
tem atraído, mesmo ao nível digital, algumas empresas, pessoas que vêm de fora para criar valor, como se costuma dizer no nosso país. Imigrantes, sim. Mas aqueles imigrantes que conseguem entrar cá com... Sim, os imigrantes que estouram os preços da habitação. E, portanto, é essa a dinâmica que é responsável. E é verdade que essa dinâmica está um pouco para além dos governos, embora também seja verdade que aproveita a melhoria das qualificações. É evidente que o tempo passa, não é? E, portanto, se o tempo passa, se cada vez temos mais licenciados, se cada vez há menos... o analfabetismo praticamente desapareceu, tens uma sociedade mais qualificada e, idealmente, essa sociedade mais qualificada faz com que uma economia comece a funcionar melhor, com melhores gestores, com mais capacidade. E acho que estamos a receber um bocadinho os frutos disso. É verdade que muitas vezes existe um discurso muito negativo que nos faz esquecer que, no meio das coisas negativas e das falhanças do Estado e dos serviços públicos, há um mundo que muitas vezes não está debaixo dos holofotes, mas que continua por aí e, em alguns setores, até fervilha. A questão é que, como Montenegro colocou o problema há uns anos, por vezes há situações em que o país ou a economia estão melhores, mas as pessoas estão piores. Sim, o que eu acho é que tu tens cada vez mais um país dual. Nós também falaremos nisso a propósito da greve. Tens um país dual, ou seja, tens um país que está a viver melhor, mas que não fala muito, e um país que está a levar a pancada de muitas disfuncionalidades, por exemplo, ao nível dos serviços públicos, que se queixa muito, não é? E nós, naturalmente, a própria comunicação social também tem esse papel. Houve com mais facilidade quem se queixa do que quem aplaude. E também, ainda bem que assim é, note-se. Dentre as reações a esta distinção, Pedro Mexia, houve alguma que o surpreendesse, de algum modo? Não, mas é sempre assim, quando há boas notícias internacionais, o governo que está a atribuir os méritos a si mesmo. Próprio, Até foi relativamente modesto na atribuição dos méritos. O ministro, creio que o ministro da Coesão, Sim, disse não foi que nada. Portugal não passou agora, não deixou de ser um país pobre que com esta distinção. essa é a reação que se deve ter a rankings e a sondagens, aliás, também não é total, ou seja, pode não ser completamente verdade, pode não ser completamente ajustado, mas é um sinal. Eles estabelecem os critérios, a inflação e o emprego são dois níveis objetivos, digamos assim. E, portanto, isso são boas notícias, mas isso é como dizer, nos países mais ricos do mundo toda a gente vive bem, não vive bem, portanto, claro que há este ranking não quer dizer, pronto, somos ricos, maravilha, não, as coisas têm progredido aparentemente, pelo menos nestes critérios, de uma forma positiva. Agora, vamos falar nisso, se isso é ou não um motivo para... ou se isso acompanha as preocupações em mudar a lei laboral, por exemplo, já é mais discutível. Deixa-me só acrescentar uma coisa àquilo que tu disseste, porque é importante que isto mostre a habilidade comunicacional deste governo, que é genuína, que é. O governo, evidentemente, espalhou por todas as redações a notícia da The Economist, não é? E a seguir aparece com os seus ministros em pose modesta. E esse jogo é um jogo muito habilidoso. Primeiro, vêm os foguetes deitados pelo governo e depois surge uma segunda vaga do governo. Não é razão, também não é razão atenção, para tanto. não vamos embandeirar em arco. E isso está muito bem feito. Bravo, bravo. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Economist. O João Miguel Tavares quer ser desta vez Ministro da Pequena Política. E o que é que define a pequena política, João Miguel? Então, a definição de pequena política é não gostar das perguntas inconvenientes. Portanto, todas as perguntas que me fazem que eu não gosto, vou começar se calhar a usar isto contigo, Carlos, cada vez que me fazem uma pergunta que eu não gosto, eu vou dizer que isso é pequeno jornalismo. A expressão... Vou. A expressão pequena política foi usada repetidamente no frente a frente presidencial entre António José Seguro e Gouveia e Melo, usada por Gouveia e Melo. Como é que avalia a estatura política, já que estamos em pequena e grande política, a estatura política desse debate? Então, Gouveia e Melo conseguiu que António José Seguro parecesse um político incrível e quase
com o tal killer instinct que ele acha que não tem. Porque não por especial ele acha mérito. que tem, porque O depois, seguro, Sim. disse num programa televisivo, no Que é dia sempre seguinte, assim. que Aquilo é aquilo é que é verdadeiramente Que é o ele. verdadeiro. Pronto, Também não é muito difícil ter o killer instinct quando o opositor se refere à Constituição como as leis. Sim, sim. E ele diz, é só uma lei. Sim. Aquilo foi como o seppuku japonês, que é o próprio almirante tratou de enterrar a espada e depois fez os cortes depois todos lá dentro, Foi só os sim. cortes e a seguro bastou, na altura, cortar a cabeça para acabar com o sofrimento. Não temos tido derrotas tão catastróficas nos debates como aconteceu ali. E isso acontece, e eu acho que vale a pena. Temos outra. Sim, teve esta do Luís Marques Mendes e do Coutinho de Figueiredo também, mas ali aquilo é particularmente inábil. E se Gouveia e Melo não tem cuidado, ele que claramente era o grande favorito a passar à segunda volta, e no início até sonhou, Até sonhou ganhar na primeira volta. ganhar à primeira volta, ele pode mesmo ficar pelo caminho. Porque a sua prestação nos debates já tinham sido fracas e agora, no caso de Seguro, foi catastrófico. E isso tem a ver com algo que eu já escrevi e repito aqui. O facto dele não ser experiente fez com que ele se rodeasse de pessoas muito experientes e de empresas de comunicação alegadamente muito experientes e, de repente, nestes debates, Gouveia e Melo ficou com o pior dos dois mundos, que é, por um lado, ele não aprendeu a debater e é muito, muito fraco a debater. Por outro lado, perdeu qualquer... E não gosta da ideia sequer. Parece não gostar muito da ideia e, por outro lado, perdeu toda a espontaneidade. Então parece uma espécie de boneco articulado que tentou fixar algumas frases de véspera, mas que nem sequer as consegue dizer bem. No primeiro debate estava com óculos e depois tirou e parecia que andava a ler os papéis. Depois tirou os óculos, mas agora parece que não se lembra das frases. E tudo aquilo é realmente terrível. E no caso do Seguro, tentou entrar a matar. Porquê? Porque os seus assessores de comunicação devem ter visto o debate Marques Mendes com Coutinho de Figueiredo e disseram, o Marques Mendes esteve muito bem ali, aquela entrada logo a pé juntos no começo do debate, destruiu o Coutinho. E o Gouveia Melo foi tentar fazer o mesmo com o Seguro, mas foi péssimo e foi um debate que lhe correu horrivelmente. Quem é que esteve melhor no debate a falar para o eleitorado do PS, Pedro Mexia? O eleitorado do Almirante é transversal, não é? Certo, mas a certa verdade altura que ele o fez próprio Almirante se posicionou na área socialista. Isso é evidente. Evidentemente que, sendo o António José Seguro um candidato apoiado pelo PS, apesar do PS, qualquer adversário lhe atira-se à cara e foi para buscar Mário Soares e não sei o quê. Portanto, não, mas tu aí estás a desvalorizar o posicionamento. Eu acho que foi por isso que Gouveia Melo entrou tão agressivo, porque ele está mesmo a querer capturar o eleitorado do PS. Ao ponto de, já não tem no dia seguinte, o secretário-geral socialista ter vindo a público acusar o Almirante de estar a tentar usurpar o título de candidato do PS, a alcandorar-se a candidato do PS. Arvorar-se, não foi? Alcandorar-se ou arvorar-se? Não me lembro já, mas são dois verbos bonitos. Não, eu acho arvorar-se, é verdade. Arvorar-se, não é muito alto, parece um dinheiro. Não se alcandora, só se arvora. Eu acho que há duas coisas. Primeiro, em relação ao que o João Miguel estava a dizer, além destas estratégias comunicacionais, há uma coisa que é normalíssima e que é aquela coisa pela qual eu sempre me pareceu que a candidatura não fazia sentido. É que ele não tem conhecimento dos assuntos, como é normal, como eu não tenho conhecimento de assuntos de que nunca me ocupei. Qualquer pessoa... Da vida náutica? Da vida náutica, exatamente. És fraco ao nível do submarino? Sim, exatamente, sobretudo. Portanto, imaginei-me como almirante. É só o que eu vos quero dizer. É só o que eu... Acho que vais ficar como o Manuel João Vieira. Com aquele chapéu. O que não é, neste caso, um gelo. O chapéu é da aviação, não é? Peço desculpa. Bom, mas em relação aos eleitores do ainda PS, temos protestos de facto o Almirante tem, o candidato Gouveia e Melo, porque ele agora não se candidata enquanto Almirante, naturalmente, percebe que há ali descontentes do PS que não vão votar Seguro, também não vão votar à direita e que estão livres. Não que ele tenha dito muitas coisas substantivamente de esquerda, não é?
para aquele famoso eleitor Nani Moretti, diga alguma coisa de esquerda. Ele diz, por exemplo, nas questões sociais, socioeconómicas, ele diz qualquer coisa liberal e depois diz, mas com coesão social. Parece a Catarina Martins, a certa altura. Sim, pois, exatamente. Mas com coesão social. Mas ninguém é contra a coesão social. Eu gostava que alguém percebesse assim. Eu sou contra a coesão social, um salário ao fim do mês, paz nas nossas fronteiras. Ninguém, então a gente é a favor da coesão social, mas é preciso saber o que é que isso quer dizer. Quais foram para si, Ricardo Araújo Pereira, os melhores argumentos trocados no debate entre os dois candidatos? Carlos, eu como todo o charlatão, como todas as pessoas que se dedicam à charlatanice, que é o meu caso, nós temos muito jeito para Pensava que estava a acusar um dos candidatos. Não. Até os ouvidos até me cresceram. Não, estava a falar de mim próprio. Eu tenho muito jeito para reconhecer outros praticantes da mesma Afinal estava. arte. Não é isso, não estava, não. Não são... As empresas de comunicação, aquilo roça a astrologia. Com algumas exceções, em que realmente essas empresas são uma mais-valia para o candidato. A maior parte das vezes acontece isto, que é, nós tivemos aqui os estrategas, os mestres da tática aqui tiveram a pensar. E o senhor pega nestes óculos, em uns papéis, que assim não falha nada, está a ver? Põe os óculos, lê o papelinho, está feito. Segundo debate, dê cá os óculos, faz favor, dê cá os óculos, tira os papéis. Os papéis não... E assim também eu. Assim, realmente, olha, não funcionou. E aqui há muitas coisas que não funcionam no Almirante, como, por exemplo, dizer, olha, eu tenho 2 pontos aqui para começar. Primeiro, eu sou contra politiquice. Segundo, o senhor está há 11 anos desaparecido. Quer dizer, pode ser uma coisa que a gente enfia no balde da politiquice, no sentido em que é uma coisa meio... Sobretudo vindo de uma pessoa que disse, eu estou de fora da política. Mário Soares disse que o senhor é fraco? Eu sei, exatamente, mas o Gouveia Melo, cuja mais-valia... mais graça, porque é o trocadilho. Cuja mais-valia inicial era estar fora da política... Mas invocar a frase do Soares é politiquice pura. Está bem, pura. é politiquice pura, mas acusar o outro de estar fora da política há 11 anos, pelos vistos, é aquilo que ele acha bom. Vir de fora da política, com um olhar exterior e tal. O Gouveia Melo está fora da política. Sim, mas há mais do que isso. E o Gouveia Melo disse, e nesses últimos 11 anos eu não. Eu estive aqui, houve problemas neste país e eu estive neles. E quando a gente diz isto e começa uma enumeração, é bom que a enumeração tenha mais do que 2 pontos. Pelo menos 3, no mínimo 3. Não pode ser os incêndios, as vacinas, etc. Não dá, não pode ser. E ali, isso viu-se muitas vezes. Outra coisa, eu estou acima dos partidos, não é? Estou acima dos partidos, aliás, é por isso, é a minha grande mais-valia. Segundo ponto, eu represento o PS. Ao contrário do senhor, eu represento o PS. E, portanto... Outra questão. Representa o PS. Disse que era representante daquela área. Da área, sim. Sim. Não, disse mesmo PS. Sim, ele disse a palavra PS. E depois, saiu-lhe assim. eu tenho muita... O senhor não tem experiência? Isso é que tenho. Porque eu dirigi operações complexas e firmei acordos internacionais. Pergunta do seguro. Quais? Vários. A ideia de que é possível ir para um debate destes e lançar uma destas e não estar à espera da pergunta cite 3. Sim. Sim. E a autocorreção, não é? Quando ele diz o líder nem, quando quer dizer que candidato nem. Não era candidato, era líder. É mesmo aquela coisa de bolas. Não era líder, era candidato. Tinha aqui uma coisa tão gira e diferente. Mostrou que o truque, mostrou que a pomba estava dentro da manga e já não correu bem. Atenção, num exame oral de finanças públicas, fizeram uma pergunta, eu respondi bem e o examinador perguntou-me: isso está em que artigo? Está naquele artigo. Que não correu bem. Não, pois. Não. Houve um outro debate também muito picadinho, o que opôs Marcos Mendes a Coutinho de Figueiredo. De quem foram os ataques mais certeiros, no seu entender, Ricardo? Carlos, mais uma vez. Olha, há para aí gente a pressionar-me para desistir da minha candidatura a favor do Marcos Mendes. É? Quem? Posso lhe dizer que são pessoas, é o que eu lhe posso dizer. Não dá ir para estes debates e depois vou fazer aqui uma insinuação. Concretize. Desta é que eu não estava à espera. Desta não estava à espera. Figueiredo estava já a tentar esvaziar
a insinuação que tinha feito numa entrevista há 15 dias. Mas ele voltou a fazer outra, dos Exato. negócios. Fez outra dos negócios E depois e também outra não- vez não o Marcos Mendes concretizou disse: mais uma vez. Isso cheira-me a insinuação. Concretize. O que é que eu fiz em Angola ou nos meus Foram para aí no meu 10 escritório minutos de advogado? Sim, concretize. Não, quer dizer, Pois. Foi um debate terrível, esclarecedor, terrível. Pedro Mexia. Quer dizer, foi muito esclarecedor no sentido em que eu acho que Coutrinho entrou nesta campanha, ou pré-campanha, com Muito à vontadinha. uma espécie de altivez que eu acho que, enfim, ele já é um bocadinho altivo por natureza, mas excessiva. E depois, quando faz a luz... Aliás, com o Marcos Mendes está sempre a acontecer isso. Todas as pessoas deixam subentendidos sobre os negócios. E eu acho que, se têm coisas a dizer, o devem dizer. E acho que todos nós ficamos gratos à pessoa que... Agora, se uma pessoa dizer sim, porque os seus negócios... Isso não é nada, nada. E, portanto, foi os negócios, foi os apoiantes. E o Marcos Mendes mordeu e não largou durante 10 minutos. Foi uma coisa mesmo penosa e o Coutrinho estava claramente afetado por aquilo. E eu tenho pena que tenho simpatia por ele, pelo Coutrinho, mas não em termos eleitorais, porque já anunciei o meu voto, mas tenho que fazer... É que toda a gente faz os seus disclaimers. Eu sou mandatário, eu sou apoiante, eu sou votor. Eu sou mandatário do voto branco. Fui eleito mandatário pelo próprio voto branco. outros ataques são um pouco mais fáceis de rechaçar. Por exemplo, ontem o Jorge Pinto foi acusado pelo André Ventura de não fazer críticas ao governo quando ele era menor de idade. Tinha 11 anos. É mais aos fácil. 11 anos no PS. Desculpe lá, estava a comer um chupa-chupa e não me ocorreu criticar realmente o governo nessa matéria. No debate com o Trim Marcos Mendes, quem é que lhe pareceu mais bem preparado? João Miguel Tavares. É o Marcos Mendes. Mas Marcos Mendes não é só naquele debate, aí foi Bem evidente. preparado em tudo. Marcos Mendes é o mais bem preparado em tudo e aí tem que lhe tirar o chapéu. Não pensem em votar nele. Porque são 40 anos de política. Sim, mas podia ser 40 anos de política, mas ele ao fim daquele tempo todo, ele está mesmo com vontade de lá chegar. E está a fazer a campanha mais profissional. isto, Não há Vontade, dúvida. também os outros vão Eu não disse isto para desvalorizar. Não, mas É um profissional da política Sim, no é um sentido profissional da próprio. política. Isso já se percebia também no próprio comentário, a maneira como ele construía aquilo. Ou seja, ele não é... não me parece que seja um senhor brilhante, mas há ali um trabalho... Há uma ética de trabalho que eu aí tenho que elogiar. E zero erros até agora nos debates. É isso. Zero erros. E isso é impressionante. Sim. Vamos esperar pelos próximos debates, que vão ser interessantes. O último será Gouveia e Mel Marcos Mendes. Sim. Não, é que o Gouveia e Mel, nós dissemos isto tudo, mas ainda falta embater de frente com André Ventura e com Marcos Mendes. Boa sorte para ele. O João Miguel Tavares fica então ministro da pequena política, em vez do Pedro Mexia se tornar ministro da agenda. Como é que entendeu, Pedro Mexia, a necessidade que o Procurador-Geral da República sentiu de vir afirmar publicamente que não tem qualquer agenda relativamente aos processos mais complicados em curso? Eu acho lamentável, porque isto ajuda. Isto ajuda, quer saber assim. O processo iniciou-se, ok, então daqui a uns meses está encerrado. E não, espera aí, 11 anos. Para quem nos está a ouvir em podcast, Eu tenho uma Mexia está a agenda. mostrar Isto a era um sua objeto. agenda. Pedro Mexia tem uma agenda, ao Deixa-me só contrário do explicar. Isto era um Procurador-Geral objeto da do século XX. Para os mais jovens. Mas ainda diz 2025. Estás muito é atualizado. em papel, que era uma substância também que existia, e onde se escreviam coisas. Não é? Parece que a metade do país está em risco de Isto no tempo em que havia também uma coisa como a rodela, em que a gente ligava. Bom, há duas questões na palavra agenda. Que é, o que ele quer dizer é que não tem nenhum cavalo na corrida, nenhum projeto pessoal ou político, não sei o que mais. Bom, o que eu posso dizer era o que mais faltava que tivesse, não é? Nesse sentido. Agora, ele parece não ter agenda no sentido de não ter grande cuidado com as palavras, como já vimos em várias vezes. Já nem digo o António, como é que era? O António Sócrates. O António Sócrates. António Sócrates, mas a presunção da inocência. Tem que provar a sua inocência. Provar a sua inocência. Agora diz que não está muito. Diz que não está. A prenda de Natal. Sim, a prenda de Natal, diz que não está a par
do que está acontecendo na Operação Influencer, diz que no processo da empresa do Montenegro, da Spinum Viva, que ele ainda não entregou os papéis todos, que Massada... Não, já entregou. Não, mas primeiro tinha dito Sim, que não há muito tempo. Agora já entregou. que agora já entregou. E está para breve, tinha falado da prenda de Natal, agora vai explicar mais ou menos as explicações sobre a prenda de Natal foram... E sobre as escutas não disse nada. Ou seja, nós já falámos sobre isto numa semana anterior, tivemos uma PGR esfíngica, que não falava, não dava cavaco ao país. Este próprio Procurador-Geral da República, que aliás confessou que o foram arrastar da sua reforma, não parece estar muito empenhado nas coisas. A prenda de Natal também não é uma informação feliz, porque a justiça nunca é uma prenda, mesmo que a justiça dê uma sentença positiva para uma das partes. Não é uma prenda de Natal, não é? É uma linguagem inadequada para falar das questões judiciais. Amadeu Guerra queixa-se de ver as suas declarações frequentemente mal interpretadas, provavelmente relativamente... Sobretudo aquelas que são em direto na televisão. Essa questão da prenda de Natal. Será problema dos intérpretes ou da mensagem, João Miguel Tavares? Vamos cá ver, os intérpretes, que somos nós, às vezes são mauzinhos, é verdade. Vamos ver. A prenda de Natal, tecnicamente, é aquele caso clássico em que a expressão está na pergunta do jornalista. Será que seria uma boa prenda de Natal e isto? E ele diz, sim, era uma boa prenda de Natal. Verdade. Mas ele devia saber Porque melhor. achas que o jornalista lhe fez assim? Siga o meu relógio. Mas isso é que é, mais uma vez, parece o Gouveia Mel. É como o Gouveia Mel. São pessoas que já têm uma certa idade, mas que nunca tiveram tão expostas à comunicação no cargo que exercem. Temos visto como ministros. Quando ele diz António Sócrates em vez de António Costa, mas aquilo é evidentemente uma gafe. Claro, isso... Sim, é uma gafe. Eu farto-me muitas vezes de fazer coisas dessas. Claro que sim. Eu não estou a contar essa. Quando ele diz que José Sócrates tem que provar a sua inocência... Não, essa não é uma gafe. Não, é a maneira como ele formula, ele sabe, não é? Que no processo judicial... A questão aqui é a acumulação. É a acumulação. O que é que isto significa? Significa que nós temos um PGR que vem com mais vontade de comunicar, graças a Deus, mas não tem controle sobre o discurso, o que é péssimo numa altura como esta. Ou seja, é alguém que, por um lado, quer ser espontâneo, mas não está a ser devidamente cuidadoso e não está a ser capaz de fazer algo que é essencial no trabalho dele, que é fazer uma boa gestão da palavra. Mas ele fez questão de dizer que nem queria o cargo em que está atualmente. Lá está. Logo isso, mais uma infelicidade. Logo uma declaração de força ou de fraqueza, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que essas declarações estão a ser mal interpretadas. Achas que é pequeno jornalismo? Acho que é porque é capaz de ser... Lá está. Eu nunca... Há uma diferença entre eu estou aqui desinteressadamente e eu não tenho interesse nenhum nisto. E uma é uma coisa de abnegação e tal, a outra já é serviço, de dedicação ao serviço. Este tipo de pessoa que se comporta desta forma, insinuando este tipo de coisa, que eu estou aqui a contragosto, eu nem queria, estou aqui a fazer-vos um favor, eu agradeço, mas não quero. Eu prefiro alguém que queira lá estar. Sabes o que é que me lembra? Lembro-me aquela frase que eu não casei com ela por interesse, porque ela não tem interesse nenhum. Sim. Foi amor ao interesse. Mas isto ainda por cima depois, a gente fica... há uma espécie de suspeita, não é? Que é... Estou aqui, não queria, eu não... Sente que também é verdade, os relatos são, também mais uma vez, é verdade, acho que o senhor teve que ser convencido a sair lá da sua reforma jubilada. Mas então acabem com o sofrimento. É isso. O Pedro Mexia fica então Ministro da Agenda, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Avançamos para saber porque é que o João Miguel Tavares, a propósito do acontecimento da semana, se declara grevista e como é que avalia o impacto público da greve geral, João Miguel Tavares? Foi uma greve geral como as outras. Mobilizou o quê? O setor que se calhar devia estar menos preocupado com este pacote laboral que é o setor do Estado. Disse que o efeito da greve foi inexpressivo
O GT calcula a adesão entre os 55% e os 80%. A CGTP disse que foi uma grande jornada de luta. Quem é que lhe pareceu mais próximo da verdade no meio disto? Olha que bom. Aqui eu posso ser salomónico. Os dois têm partes de razão. Porquê? Porque é que o ministro diz que é inexpressivo? Diz que é inexpressivo porque o setor privado teve todo a trabalhar. Porquê é que os outros dizem que houve uma grande adesão? Porque o setor do Estado paralisou e a partir daí não há transportes, não há comboios, não há metro, tudo para, as escolas fecham e isso causa engulhos grandes. Mas a verdade é que a única coisa que esta greve mostra é que vivemos outra vez no tal país dual de que falávamos também no início do programa. Temos o país do Estado e temos o país das empresas privadas. O país do Estado fecha. Os meus filhos não tiveram escola, então aproveitaram para ir ao centro comercial comprar umas prendas de Natal. As lojas estavam abertas e depois já agora foram ao cinema. O cinema estava aberto e eu por acaso fui almoçar com a minha filha mais velha. Os restaurantes estavam todos abertos. E o que é que estava fechado? É o Estado. E isso não muda. Quer dizer, com pequenas exceções aqui e ali, onde se calhar a força da CGTP ainda consegue ter algum relevo. Mas é isso. E, portanto, esta greve, nesse braço de ferro com o governo, eu acho que ela não prova coisa nenhuma. Bem, provou que, no caso, a CGTP e a UGT se juntaram. Sim, bom para elas. Foram poucas vezes. Sim, mas não mexe a agulha, não prova nada. E a única coisa que pode aqui ter tido efeito, que é, talvez André Ventura tenha tido algum receio, dúvidas de posicionamento e de repente já parece estar mais do lado dos trabalhadores do que do lado da reforma laboral. Mas vamos ver. Aderiu à greve geral, Ricardo Araújo Pereira? Aderi, mas não se notou, porque eu acho que ainda já costumo não ter nada para fazer. Portanto, ninguém deu conta que eu estava parado. E se tivesse sido a uma sexta, não parecias cá? Não, porque isto dá à meia-noite. Isto dá à meia-noite de sábado. E se fosse ao sábado? Mas eu não faria esse tipo de gesto, porque eu fico sempre com a sensação de que pessoas como eu fazerem esse tipo de greve é como quando uma pessoa diz assim: eu, em solidariedade com quem faz greve da fome, hoje não como sobremesa. Fica assim. Acredita que a greve geral desta quinta-feira terá impacto no modo como as negociações sobre o pacote laboral vão decorrer daqui para a frente? Porque essa é a questão política a partir deste momento. Sim, imagino que possa ter, porque o certo é que houve a greve geral, as centrais sindicais mobilizaram-se para a fazer. É importante dizer que o Governo não teve o argumento do costume que é está bem, mas isso é a CGTP, nem mesmo está bem, mas isso é a CGTP e alguns setores da UGT. Não. Os trabalhadores sociais-democratas também aderiram. E também houve outra consequência política que foi já assinalada pelo João Miguel Tavares, que foi o Chega a dizer que como está, aquilo não passa e no Parlamento tem de ter algum apoio de um lado ou do outro. O Chega esta semana, não é? Sim. O Chega esta semana disse que realmente a greve tinha razão de ser. Há 3 semanas... não exatamente. O Chega estava aqui numa posição muito difícil, que é odeia sindicatos e odeia o governo. E, portanto, estava... E agora? Não sabe quem amar. Não sei. A UGT diz-se disponível para negociar, mas sem excluir a possibilidade de uma nova greve geral, caso as negociações venham a falhar. Em que medida é que isto condiciona o rumo que o governo tinha traçado para este pacote? Eu, ao contrário do João Miguel, acho que pode condicionar justamente porque... evidentemente que há negociações, e há concertação social, etc. Há negociações com a UGT e com a CGTP. Mas a CGTP é até tendo em conta a sua a pertença ideológica, é muito inflexível e, portanto, as negociações com a CGTP são bastante complicadas. A UGT, pelo contrário, tem conseguido chegar a plataformas de entendimento. Desta vez houve uma unanimidade, incluindo sindicatos independentes, alguns até bastante radicais, em juntarem-se nisso. E, portanto, se a CGTP estiver numa posição de não colaboração, e se o Governo também não tiver... O GT, no caso. O GT, desculpa. Se o GT não estiver numa posição de não colaboração, não é colaboração com o Governo, é disponibilidade negocial, que tem que ter como contraparte a disponibilidade negocial do Governo, as coisas serem discutidas, idealmente as ideias de reformas laborais terem sido mais explicadas e mais anunciadas antes das eleições,
tudo isso. Portanto, eu acho que pode haver uma situação de instabilidade. Depois a guerra dos números é o que interessa menos para o caso, porque há sempre maneiras de valorizar ou desvalorizar. Mas de facto, é a quinta vez, acho que é a quinta vez em que há uma greve geral das duas centrais. Há uma maneira do Chega ter uma posição sobre a greve. Não sei se viram há dias no Parlamento um deputado do Chega a responder a um deputado, acho que era do LIVRE, disse que o LIVRE falava em trabalhadores e isso era há 100 anos. Há 100 anos é que era trabalhadores. O Chega fala em colaboradores, assim é que é. E por isso pode ser isso. O Governo não tem razão por um lado, os trabalhadores também não têm por outro, mas os colaboradores estão impecáveis. Eu não sou por políticas de cancelamento, mas eu cancelava a palavra colaboradores. É tão irritante. Mas eu gosto quando na Assembleia da República um partido de repente diz não, isso dos trabalhadores acabou. Agora é colaboradores que a gente diz. E onde vão os operários? Exato. E os proletários? Não, isso não. Desculpa. Mas a palavra colaborador quer apenas dizer que há mais amor. Sim. O amor do patronato. Eu sei bem o que é que quer dizer. Eu sei sei o que é o amor do patronato e tento praticar o amor do patronato. Repara que isto vem de pessoas que são... Não queremos saber, João Miguel. Isto vem de pessoas que são contra o politicamente correto, mas querem impor a sua forma de politicamente correto, no que tem um grande parentesco com as outras. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara grevista. O Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se calendarizado. E onde é que se pode consultar esse calendário, Ricardo? Eu acho que é em Nárnia, Carlos. É uma terra qualquer fantasiosa. Do leão, a terra do leão gigante. Estamos a falar da promessa surpresa do Primeiro-Ministro na véspera da greve geral. A promessa de Montenegro de que o Governo quer aumentar o salário mínimo para 1.600 euros, Exato. quase o dobro do atual, Exato. que está fixado agora em 870 euros. Este anúncio será já um anúncio com um efeito da distinção da Economist à economia portuguesa? Se calhar estamos ainda mais pujantes do que a Economist acredita. Mas a questão é a seguinte, portanto, o salário mínimo hoje são 870 euros. E nos últimos anos, 10 anos, 15, não sei, houve aumentos do salário mínimo entre 3,4%, houve um ano em que foi 3,4%, e no outro, quando subiu mais, foi quase 8%. Portanto, entre 3,4% e 8% é o aumento que o salário mínimo costuma ter. Fez as contas, quanto é que seria assim? É 84% de aumento. É um aumento de 84%. E, portanto, a minha questão é a seguinte. Se é verdade, esta promessa do Montenegro é um bocado esquisito, porque 84, de repente vamos subir 84, quando nunca subimos mais de 8, é esquisito. Se é sonhar, eu acho pouco. Se é para sonhar, eu gostava que fossem 15 mil euros. Só que não é uma coisa nem outra. Não é para levar a sério nem para sonhar. Todo o meu comentário será aumentado para 1.600 euros e essa medida será calendarizada quando houver condições para isso. Claro, exatamente. Anúncio do Governo. E eu quero uma relação. Será O que é que está calendarizado Sim. quando houver condições E o para que é que isso. está errado nisso? É como José Sócrates, que tem direito... tem direito a lutar por aquilo que julga ser a sua inocência. A sua verdade. É isso. Ou seja, portanto, é um maluco, não é? É a definição de maluco, não é? Portanto, foi uma das tiradas de António Costa, famosas. Portanto, será calendarizado, portanto... Não é aplicado. Não é aplicado. Vamos começar a falar nisso quando houver condições. E viu alguma relação de causa e efeito entre o anúncio de Montenegro e a greve geral? Porque isto foi nas vésperas da greve Vi, geral. pelo menos, desfaçatez. Porque se fosse um anúncio, mas sendo apenas uma calendarização para quando houver condições, portanto, é mentira. Não sei, é verdade, não é? É que nem sequer é uma promessa taxativa, não é? Vocês acreditem que quando houver condições para isso, eu aplico, não é? Quando houver condições para isso, eu calendarizo e depois a gente espera há aquele anúncio muito bom de uma operadora móvel sobre um tipo que vai mergulhar e pergunta ao outro tipo, diz-lhe: há tubarões? Isto é seguro, há tubarões? E o outro diz: não. E demora aqueles 2 segundos. E é isso. Os 2 segundos dizem tudo. Como é que entende, João Miguel Tavares, o facto de nenhuma confederação patronal
ter protestado contra esta promessa do Primeiro-Ministro, quando os aumentos do valor do salário mínimo costumam ser um tema bastante sensível para o patronato. Então, a promessa é simultaneamente excelente e não faz sentido nenhum. Portanto, acho que o silêncio está bom. É a melhor possível. O Paulo Ferreira fez umas contas... Os patrões não se sentiram incomodados com ela. Atenção, esta promessa vai ser cumprida. Não tenham dúvidas disso. É excelente e absurdo. O Paulo Ferreira fez umas contas no Observador acerca disso e diz, olha, com os aumentos... Se houver aumentos semelhantes nos próximos anos, em 10 anos isto chega lá. E é verdade. Daqui a 10 anos o salário mínimo está naqueles valores e, portanto, não se pode dizer que Luís Montenegro esteja a dizer uma mentira. E como ele se calhar que lá está daqui a 10 anos... O problema é que o cabaz alimentar daqui a 10 anos também, enfim... Pois, claro. O nível de vida também cresce. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se considera calendarizado. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara papá. Tem alguma novidade a anunciar aqui? Finalmente, Poças Pedro. Parabéns, Pedro. Parabéns, pá. O meu ADN não quer. O caso em apreço é o das reações na Europa à nova estratégia de segurança dos Estados Unidos, com a decisão oficial de uma interferência direta, está lá escarrapachado, interferência na política europeia. Como é que entende o facto de, mesmo entre as forças de extrema-direita na Europa, haver casos de resistência a essa interferência, nomeadamente em França? Foi curioso isso porque onde houve pessoas de setores moderados que reagiram de uma forma mais servil a Donald Trump, às intromissões de Donald Trump, do que de setores radicais. Por exemplo, o líder da NATO, chamemos-lhe assim, ter-lhe chamado papá numa reunião, falta saber em que sentido, enfim, houve toda uma discussão psicossexual à volta disso. E o provável, possível presidente francês, Bardella, disse que não precisamos de um irmão mais velho. E, portanto, lá está, os nacionalistas são soberanistas, não querem que seja outro país. Embora os alemães, a AfD alemã, tenham aplaudido. Houve uma gama variada de reações. Há uma história que eu gosto muito, não me lembro como é que se chama o livro onde li isso, mas é sobre a história de uma internacional nacionalista que houve nos anos 30. E fizeram umas reuniões e depois descobriram que todos queriam anexar partes do território umas das outras e acabou. Já almoçaram e dissolveu-se, porque não era possível fazer uma internacional nacionalista. E, portanto, os planos de Trump, claro que a presença de Trump dura o que dura, mas se vier para ficar é simplesmente a mudança política mais significativa desde a queda do Bloco da queda do Bloco do Leste. Só 2 frases a cada um sobre esta estratégia americana de interferência. Fico contente, Carlos. A interferência política declarada na Europa. Fico contente que o Trump queira apoiar financeiramente movimentos políticos europeus que estejam em sintonia com as ideias dele, porque aqui há tempos o Observador contactou-me para fazer uma espécie de polígrafo sobre alguém que tinha um perfil qualquer de Facebook, tinha publicado uma notícia, estou-se a fazer aspas com os dedos, de que o programa que eu apresento aos domingos recebia $4 milhões da USAID, porque o Joe Biden, evidentemente, no seu plano de controle mundial, recorria muito ao... Dei os charutos. Dei os charutos, sim. Agora, pelos vistos, já alguém vai mesmo receber alguns cobres americanos. Eu sempre que vejo o Ventura no seu Mercedes e com os seus guarda-costas, eu penso, de onde é que virá este dinheiro? A trabalhar? Não foi a trabalhar que ele o ganhou. E, portanto, sim, fica mais claro. Só mais uma coisa, uma anotação final, temos que avançar, mas ficámos a saber esta semana que qualquer turista que entra nos Estados Unidos a partir de agora, a partir de 2026, acho, vai ter de mostrar toda a sua atividade nas redes sociais. Parece que tem planos de viagem. Eu tenho planos de viagem, mas felizmente... Já andou a pagar o histórico? Não, mas infelizmente são no final de 2025. Atenção. E além disso, eu tenho aqui neste programa que de nós os 5,
Quem é que gosta mais? Nós os cinco. Estás a esta hora. Eu de repente estava Depois a do ver se jantar, estava depois do jantar é sempre assim. Pá, de nós os cinco, eu acho que sou o gajo mais compreensivo. Sim, sem dúvida nenhuma. E mais hábil na matemática. Está na altura dos livros e eu trago esta semana um livro que é um excerto retirado de um outro livro, de um clássico, um excerto retirado, tal como acontece, por exemplo, com a novela Um Amor de Svan, frequentemente isolada de um dos volumes de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Também aqui o processo é o mesmo e, neste caso, a origem deste texto breve está nos malditos Cantos de Maldoror. Sabe-se pouco de Isidore Ducasse, o autor que assinou sob o pseudónimo de Conde de Lautréamont, que morreu apenas com 24 anos, em 1870. Este Mervyn, publicado com a tradução e um excelente prefácio de Aníbal Fernandes, é um excerto autónomo dos cantos em torno da personagem que dá nome à edição. Mervyn, sublinha Aníbal Fernandes, surge tão singular dentro dos cantos que podemos conceder-lhe o direito de libertar-se das amarras que o prendem aos outros 5 textos da saga maldororiana. E assim, isolado e a contar-se com imagens barrocas e ênfases hiperbólicas, ganha também o direito de vítima da atração ambígua e punitiva de um Maldoror que o destrói. Quem é este Mervyn? É um rapazinho muito belo, à mercê do narrador que exerce sobre ele as mais malvadas crueldades. A beleza de Mervyn, talvez a sua maldição, é descrita de um modo que os surrealistas tomaram como fonte de inspiração numa imagem que se tornou famosa. Ele é tão belo como o encontro fortuito de uma máquina de costura e um guarda-chuva numa mesa de dissecação. Quem anda à procura de leituras natalícias, não é por aqui que se safa. Deixa-me só dizer uma coisa, Carlos, sobre isso. O meu computador o meu Word tem 3 ou 4 coisas que assumo automaticamente porque eu escrevo muitas vezes. E uma delas é com um excelente prefácio de Aníbal Fernandes. Eu já escrevi tantas vezes essa frase. É o caso, mais uma vez. Mervyn, do Conde de Lautréamont, prefácio e tradução de Aníbal Fernandes, edição Sistema Solar. O João Miguel Tavares traz não apenas palavras, mas letras. Tipos. Exatamente. De letras. Tipos. Este livro é assim um objeto delicioso. Este dá, ao contrário do teu, pelos vistos, para prenda de Natal, até tem a cor de vida, e chama-se Uma Ode à Tipografia, que é um projeto que é dirigido pela designer Joana Monteiro, a partir de um poema de Pablo Neruda que se chama Uma Ode à Tipografia. E na semana em que tanto se discutiu lá fora a opção do governo americano de mudar a documentação oficial, de regressar à fonte Times News Roman e a abandonar a fonte Calibri. Coisas importantes? São coisas importantes. Mostra bem a importância da tipografia e, portanto, aquilo que se passou, eu posso mostrar um bocadinho cá dentro, é que ao longo dos anos foram feitas na tipografia da Macheno algumas oficinas em que os participantes eram convidados, cada um deles, a agarrar numa parte do poema de Neruda e a colocarem em letra de imprensa. E o resultado desse conjunto de trabalhos compôs este livro muito especial, que é uma ótima prenda de Natal para quem gosta de objetos singulares, como é o caso. O Pedro Mexia traz a poesia de Cavafis. Sim, é um dos grandes poetas, diria eu. Vale. Nos meus rankings, um dos 10 maiores poetas do século XX, para mim é mesmo um dos 10 maiores poetas do século XX. E esta é uma antologia, já houve várias antologias, houve uma antologia já com muitas décadas de Jorge de Sena, que era feita através do inglês, depois houve 2 a partir do grego, ele era um grego de Alexandria, escrevia em grego, e esta é feita por José Luís Costa e é completa, tem tudo, tem os rascunhos, tem os poemas repudiados, tem tudo, textos em prosa, textos em inglês, e é um poeta de uma extraordinária legibilidade, não há grandes dificuldades em ler o Cavafis, a não ser uma amplíssima cultura histórica sobre a Grécia e sobre a Antiguidade Clássica, que as notas, as abundantes notas, resolvem, são sempre casos da história grega, geralmente grega, a que ele revisita e que encontra ali uma discrepância, uma personagem, e é também, como aliás o título sugere,
um dos poetas eróticos e homoeróticos mais famosos do século XX. O Ricardo Araújo Pereira traz um clássico do humor que não publicou na sua própria coleção de humor. Pois não, porque não pude, devido a dificuldades. Mas saúdo a sua edição. Eu não sei se vocês sabem, estamos perante o quê? Um acontecimento editorial. Muito bem. É o que isto é. Isto é o Simplícios Simplicíssimos. É uma espécie de Dom Quixote alemão e da autoria de Hans Jakob von Grimmelshausen. Isto é o meu sotaque alemão. Seu Erflick. E é isso. É um acontecimento. Eu não tenho a certeza, por acaso devia ter ido ver isso, se já tinha sido editado em português de Portugal, mas não tenho ideia. E é uma grande obra que realmente eu gostaria de ter tido na minha coleção, mas a Primatur antecipou-se bem. Simplicíssimos. Sim, na verdade o título aqui é só Simplicíssimos, mas a personagem é assim que se chama. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre. Também podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota uma árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota uma missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt.